Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa do Megafone Lilás. Quero agradecer a todas as pessoas que nos escutam, mandem sua opinião para o nosso programa, nos avaliem, nos ajudem a estar cada vez mais próxima, a conversar sobre temas, questões importantes para todas nós. Hoje, 2 de novembro, é um dia de muita luta, de muito luto em nosso país. Quero dedicar esse programa a todas as famílias que, assim como a minha, perderam alguém muito querido em função da atitude genocida do governo Bolsonaro. Então, por elas, continuaremos nossa luta, nossa resistência, sempre em direção a pôr fim a esse governo e a ver Bolsonaro e toda a sua corja condenada pelos crimes que cometeram, não apenas para nossas famílias, para milhões de pessoas no nosso país. Hoje, 2 de novembro, vamos ter aí nossa conversa com a Heloína Paiva, do Fórum de Mulher de Pernambuco. Em breve teremos muitas novidades em nosso programa e agora vamos iniciar com o nosso Crochetando a Conjuntura da Semana. Olá pessoal, estamos começando mais um Crochetando a Conjuntura e hoje eu vou ensinar a fazer 2 pontos básicos do crochê. O primeiro deles vai ser o ponto baixo, porque baixa mesmo está a avaliação do governo Bolsonaro pelo mundo. Pois é, e a última pérola foi aquela fake news que ele inventou aí na semana passada, que vinculou a vacina com a AIDS. Por isso, ele foi banido do YouTube por 1 semana. Inclusive, o relatório da CPI aproveitou a brechinha aí e empurrou o pedido para que Bolsonaro seja banido de vez das redes sociais. Seria ótimo para o povo brasileiro. Bom, vamos fazer nosso ponto baixo agora, né? Deixa essa baixaria de Bolsonaro aí por um tempo e vamos voltar para o nosso ponto baixo. Você pega a agulha, passa na primeira corrente. Certo? Correntinha, lembra lá, né? Que nós explicamos. Tá aqui, passamos na corrente. Laça a linha com a agulhinha. Às vezes engancha, mas é porque tudo enganchado fica melhor. Vem pra cá, fizemos 2 laços. Depois laça novamente e passa a agulha pelas 2 laçadas. Tá feito seu ponto baixo. Outro, de novo. Laça, puxa, faz as 2 laçadas. Faz uma outra, passa pelos 2. Ok? Esse é nosso ponto baixo. Ah, se a gente pudesse fazer com os preços das coisas o que a gente faz com esse ponto baixo, hein? Quando quiser baixar, baixasse logo. Principalmente com o preço da gasolina, que atualmente está aí um bocado de lorota. Cada um querendo explicar mais por que esse preço sobe. Agora estão inventando que tem a ver com ICMS. Mas na realidade é muito mais sério a história. Tudo tem a ver porque o Brasil resolveu vincular o preço da gasolina aqui com o preço da gasolina no mundo, sendo que o preço da gasolina internacionalmente é calculada por dólar. E aqui nós vivemos no real, altamente desvalorizado. Imagina só, gente, ganhar em real e pagar gasolina em dólar. Só podia dar o que está dando, né? Por quê? O preço da gasolina interfere em tudo que nós vamos fazer. Por isso que a nossa inflação atingiu o maior índice nos últimos 25 anos, agora nesse mês. E o que é mais agravante ainda é que o nosso governo está completamente desacreditado, desrespeitado e isolado mundialmente. Isso dificulta enormemente a saída da crise. O que acontece no final disso tudo é que é o povo brasileiro que paga a conta. Então, somos nós, com nós mesmos, pagando a conta dos outros. Voltando aqui para o nosso crochê, que é um momento muito bom para a gente pensar sobre a conjuntura e refletir. Eu vou ensinar agora o ponto baixíssimo. Nós vamos seguir o mesmo caminho do ponto baixo, sendo mais simples. Introduzimos a agulha na correntinha da frente do ponto que você vai iniciar. Faz a laçada da linha
E aqui nós vamos ter 2 laçadas. E agora, aquela segunda laçada que você fez, passa pela primeira. De novo. Correntinha, puxa a linha, 2 laçadas. E aqui, passa uma laçada por dentro da outra. Correntinha, puxa a linha. Correntinha, puxa a linha. Fica 2 laçadas e você passa uma laçada por dentro da outra, ok? Então, esse é nosso ponto baixíssimo. Agora, baixíssimo nível mesmo, é o tal do orçamento secreto criado aí por Bolsonaro. Só esse ano foram 21 bilhões de reais distribuídos anonimamente. São as chamadas emendas do relator. O que é que significa isso, pessoal? Recursos que são passados para parlamentares que apoiam o governo. Esse orçamento secreto também está sendo chamado de Bolsa Reeleição, porque com certeza está aí na mesa da negociação não apenas a reeleição de Bolsonaro, mas a sua blindagem dentro do Congresso Nacional em caso de impeachment. Nada mais, nada menos que 61% dos brasileiros e brasileiras já querem o impeachment de Bolsonaro. Mas aí ele está usando o dinheiro do povo contra o povo, comprando os parlamentares. Afe Maria. Nós também sabemos, como boas marxistas, que tudo tem suas contradições. E a conjuntura também tem, que vai exigir da gente muita criatividade para enfrentar e empurrar logo esse pandemônio para fora. A mesma criatividade que a gente usa no crochê para fazer nossas peças. Vou trazer novidades a próxima semana, hein? Vou desenvolver um trabalho novo, facinho para a gente ir construindo, enquanto vai empurrando essa conjuntura a favor da nossa classe. Beijos! Pois bem, e as coisas não ficaram por aí não. Essa semana que passou, o governo Bolsonaro pôs fim ao Bolsa Família, depois de 18 anos. E o pior, lançou em seu lugar um programa Auxílio Brasil, que vai terminar em dezembro do ano passado. Então, ele retira um programa, lança alguma coisa que ninguém sabe o nome ainda, simplesmente em busca da sua reeleição. Então, entra aí também no pacote da Bolsa Reeleição de Bolsonaro. E vamos lembrar que o próximo ano são as eleições de deputados federais e de senadores e senadoras. E esse povo aí do toma lá da cá, que está dentro da mercearia do Congresso Nacional, está babando por esse dinheiro aí que Bolsonaro vai dispor para a reeleição de toda essa cambada aí, que não serve para nada a não ser para fortalecer o que há de pior em nosso país. Então, é urgente que as pessoas, que a população em geral, tome conhecimento desse jogo aí na política nacional e se rebele nos processos eleitorais. É importante lembrar também que a semana que passou, o STE também arquivou o pedido de cassação da chapa Bolsonaro e Mourão devido aos processos de fake news de 2018. Pois bem, o TSE, na mesma sessão que arquivou esse projeto, esses processos, também cassou o mandato de um deputado do Paraná, que também estava usando de fake news agora na pandemia. Então, para mim, houve aí uma contradição nessa sessão do TSE, ou então esse povo aí está preparando uma boa cama para Bolsonaro e seus filhos. Aliás, estamos também vivendo aí a Conferência do Clima, a situação caótica mundialmente, com a tendência a aumentar em função do capitalismo e das forças destrutivas que esse sistema age aí sobre a natureza. Bolsonaro não foi para esse evento, um evento que reúne aí lideranças do mundo inteiro.
Eu fiquei pensando, lógico que ele não iria. Alguém que foi visitar um garimpo ilegal numa terra indígena jamais, né, teria coragem de enfrentar a reação de todas as pessoas que vão estar no processo da COP26. Então, essa conjuntura exige aí de todas nós uma grande resistência, né? Inclusive, gostaria de usar esse espaço aí para parabenizar o ANDES, Sindicato Nacional, em nome de Rivânia Moura, nossa companheira aqui da UERN em Mossoró, que hoje é a presidenta nacional do sindicato, que está liderando, junto com um conjunto de entidades sindicais e centrais, assim como movimentos sociais, uma luta importantíssima contra a PEC 32, que é mais um retalhamento da Constituição Federal que eles estão propondo, que elimina por completo o sentido de universalidade dos serviços públicos e a segurança e a importância também dos servidores e servidoras públicas para todo mundo, principalmente para a classe trabalhadora do nosso país. Então vamos ficar em alerta, vamos ficar em resistência, vamos ficar unidas para que eles vejam que enquanto eles são milhares, nós somos milhões na defesa dos nossos sonhos e dos nossos direitos. E hoje, como já havia falado, nós vamos contar com a presença ilustre da nossa companheira de luta, no Pernambuco, né, do Fórum de Mulheres de Pernambuco, a nossa Heloína Paiva, também que é militante também da Frente Pernambuco pela legalização do aborto. Nós vamos contar com a presença dela no nosso quadro da Hora da Fofoca. E já vamos explicar o título, o tema da Hora da Fofoca, por questões históricas, né? As mulheres, em algum momento da humanidade, aí há muitos anos atrás, elas tinham o hábito de reunir entre si ao final do dia e conversar sobre os perigos, sobre as atenções que elas precisaram ter durante aquele dia na sua comunidade. Elas se reuniam para refletir sobre todos os descontentamentos, alegrias, perigos que elas vivenciaram e trocavam experiências entre elas. Aquele momento era reconhecido por elas como a hora da fofoca. A fofoca era um momento de solidariedade entre as mulheres, de união entre as mulheres, para se proteger. Logicamente que, assim como várias outras questões na sociedade, também esse momento foi apropriado aí pelo machismo, pelo patriarcado e transfigurado, ou seja, mudou o seu sentido. Então, de um momento de solidariedade e companheirismo entre as mulheres, passou a ser conhecido como um momento de falar mal dos outros. Mas esse momento que nós temos aqui hoje, com a nossa queridíssima Heloína Paiva, é um momento de solidariedade, companheirismo, conhecimento, troca entre as mulheres e entre as pessoas que nos escutam nesse momento. Então, vamos chamar nossa vinheta da Hora da Fofoca. Olá, Heloína. Boa tarde, minha cara. Antes de tudo, gostaria assim, de agradecer imensamente a sua participação, sua disponibilidade e queria aí que você tivesse aí os seus primeiros segundos da nossa conversa para se apresentar melhor, né? Para você dizer quem é você, o que você faz, o que você está produzindo aí nessa conjuntura tão difícil que nós vivemos. Boa tarde, minha cara. Olá, obrigada pelo convite. Fico lisonjeada também de estar aqui hoje com você. Então, eu sou a Heloína, eu também sou capoeira, isso faz. É o meu tronco também de posicionamento político. Sou educadora, sou militante feminista, como você falou, eu me organizo no Fórum de Mulheres de Pernambuco, que é um agrupamento da articulação de mulheres brasileiras, e eu integro também a Frente Pernambuco pela legalização e descriminalização do aborto, que faz parte da Frente Nacional contra a criminalização das mulheres e pela legalização do aborto. É isso. Bom, Heloína,
E nós lhe convidamos exatamente porque dia 28 de setembro é o Dia Latino-Americano de Luta pela Legalização e Descriminalização do Aborto e a gente achou importante pautar essa questão no nosso programa, que afinal é um programa de crítica feminista. Então eu gostaria de iniciar, que eu sei aí que você teve um bebezinho, né? E a maternidade, ela também faz parte desse conjunto, né, dos direitos reprodutivos, nos quais também está incluído o direito em não ser mãe. Então, eu gostaria que você nos falasse um pouco como tem sido essa construção, né, desse conceito de direitos reprodutivos e que lutas ele tem desenrolado aí em nível latino-americano. Ah, ótimo. Assim, eu realmente sou mãe recente, meu bebê tem agora 4 meses, e é muito importante a gente fazer essa compreensão de que os direitos sexuais e os direitos reprodutivos, eles não falam único e exclusivamente de um lugar da vida e das experiências reprodutivas de quem tem a capacidade de gestar, né? Não é só sobre gestar, também não é só sobre abortar, e não é só sobre uma coisa, é uma interdisciplinaridade de várias experiências de vida das pessoas. A gente vê que aqui, desde a década de 60 pelo mundo, existe uma intenção fortificada de promover políticas de planejamento familiar. Se a gente for pensar em termos adequados para hoje em dia, seria mais o planejamento sexual e o planejamento reprodutivo. Mas aqui no Brasil, pensando nesse recorte territorial, o movimento de mulheres e o movimento feminista ele foi muito decisivo para a gente conquistar o lugar que a gente tem hoje, né? Desse espaço de direitos sexuais e reprodutivos. Desde a década de 80, esse movimento ele é responsável por a gente ter um foco na luta por direitos, justiça social e democracia com a perspectiva feminista. Nos anos 80 foi quando se constituiu também o conceito de direito reprodutivo, ao mesmo tempo que aqui no Brasil a gente se lutava pelo programa de atenção integral à saúde das mulheres. Então, foi junto com a Constituição de 88 o que faz a gente voltar para um Estado democrático de direito, que se impulsionou também o SUS, e também, junto com um tempo histórico, na década de 90, foi quando a ONU também começou a organizar muitas conferências de direitos, que aí, obviamente, esse conceito se impulsionou mais ainda. Eu acho que é bem importante a gente fazer um friso, assim, um destaque para o sistema integrado o Sistema Único de Saúde que a gente tem, tem pouco mais de 30 anos, que ele faz essa integração territorial e para garantir os atendimentos às mulheres, né, do seu acompanhamento na sua integralidade. Também eu acho que é importante a gente ter na memória um momento específico, assim, histórico, que foi a CPI da esterilização das mulheres negras, que foi investigar, né, um movimento de esterilização em massa das mulheres negras aqui no Brasil, e o relatório somente em 96. Essa CPI foi em 93 e em 96 que teve, não, em 91 e em 93 que teve o relatório aprovado, que terminou culminando numa PL, que é de 96, que ela regulamentou o processo dessa esterilização cirúrgica e todas as ações para um planejamento familiar. Então, eu estou trazendo esse fato porque para exatamente visualizar que direito sexual e reprodutivo não tem a ver apenas com abortamento, que diz respeito ao dia 28 de setembro, né? Que é o Dia Latino-Americano pela luta contra a criminalização das mulheres pela legalização do aborto. E aí também, somando assim, nesse contexto da década de 90, teve em 96, por exemplo, o Programa Nacional de Direitos Humanos, que é o PNDH, que foi quando foi instituído a base de quais são os direitos humanos que a gente do país deve zelar, né? Também teve em 2004 as políticas de atendimento à saúde integral, que focam nos atendimentos humanizados, que considera as dimensões da diversidade da vida de quem gesta, de quem tem essa capacidade de gestar, né? E só para também trazer esse cerne para a América Latina, a gente pode também voltar para os momentos de conferência da ONU, porque na Conferência Internacional da ONU sobre a População e o Desenvolvimento, que foi em Cairo, em 94, foi quando os direitos sexuais e os direitos reprodutivos foram considerados como tema fundamental dos direitos humanos e que poderiam e que deveriam ser considerados enquanto garantia de saúde.
E aí, em seguida, em 95, na Conferência Mundial sobre a Mulher, que foi em Pequim, também foi um marco para o nosso direito de conquista, para a nossa conquista desses direitos, porque, entre outras conclusões, foi quando se definiu universalmente que ia se adotar na ONU e por diversos países, entre eles o Brasil aqui da América Latina, que isso era um cerne para defender os direitos humanos. E então foi quando a gente se compromete politicamente a utilizar esse conceito para construir as nossas políticas públicas. E aí, quando a gente olha também para hoje em dia, a gente não tem como se dissociar, nesse tempo atual, das conquistas, e conquista tanto em luta quanto em conquista de conceito e teoria, por exemplo, que o movimento negro e o movimento LGBT traz, porque ele faz uma compreensão que avança sobre essas experiências das nossas vidas reprodutivas. Porque, afinal de contas, como você falou no começo, a gente não é atravessado somente por uma questão de gênero. Nossas relações sociais também são atravessadas por classe e por raça e por sexualidade, né? Então, não tem como a gente pensar que as experiências são únicas para todas, e porque somos sujeitos a políticas diversas. Exato. Então, essa história que você recupera é bem importante, principalmente porque existe essa ideia fixa na sociedade de quando pensamos em direitos reprodutivos, pensamos exclusivamente no direito ao abortamento. Na realidade, é o cuidado com a função reprodutiva, que todas as mulheres devem ser apoiadas em suas decisões. E nós sabemos que a realidade é completamente inversa aos nossos sonhos, né? Por isso que muitas vezes o movimento feminista, ele apresentou algumas propostas, executou algumas experiências, né, para, digamos, provar de que era necessário a política de saúde integral da mulher, o programa de saúde integral da mulher, assim como também diversas experiências de apoio às mulheres no próprio reconhecimento do seu corpo. Então, inclusive em Pernambuco, tem experiências históricas importantes sobre isso. Você poderia nos falar de alguma delas aí, minha cara? De alguma conquista histórica, né? Eu acho que uma das coisas que é fundamental, que toca na vida de todas nós, é ter, por exemplo, a capacidade de a gente ir num postinho e poder ter um acolhimento humanizado que vai me dizer se eu posso acessar, por exemplo, um método contraceptivo seguro, seja ele um anticoncepcional hormonal, seja um dispositivo intrauterino, ou seja, uma laqueadura, que na verdade não é um procedimento anticoncepcional, né? Porque ele se perdura. Mas eu acho que essa conquista fundamental de compreender isso como um direito e como a decisão de quem vai lá buscar esse acolhimento é conquista do movimento feminista junto, assim, algumas figuras políticas que estão nos representando, facilitando que isso se espalhe, né, no nosso país. Exato. E eu lembrei também, Elu, que no texto de Silvia Frederici, né, que ela fala, o Caliban e a Bruxa, que ela fala de que o aborto, a proibição do aborto, ela foi uma invenção do próprio capitalismo, quer dizer, a punição, a negação desse direito, do próprio capitalismo que, no seu processo de acumulação primitiva, precisava também dessa mão de obra que era, digamos, garantida pela reprodução, né, a cargo das mulheres. Uhum. E nós sabemos também que, historicamente, as mulheres tinham e têm ainda hoje muitas experiências populares que lhes ajudam, né, muitas vezes a interromper uma gravidez não desejada, uma gravidez inoportuna, digamos como queira se falar, e que isso, durante aquele período, ele foi considerado, digamos assim, bruxaria, né, pelas mulheres. Então, hoje, nós vemos que a luta pelo direito das mulheres decidir ainda é uma luta grande do feminismo em nível mundial. Então, por que é que hoje, depois de tantas transformações tecnológicas, políticas, ainda existe
esse controle, né, essa necessidade do controle do corpo das mulheres a partir da proibição, da punição da prática do aborto no mundo, né? Por que você acha que hoje ainda permanece isso a partir de tanto desenvolvimento do capitalismo? Eu gosto de pensar por uma linha, Thelma, de que o que constitui hoje o sistema econômico e social que a gente vive é o capitalismo, e ele vem exatamente criando novas interfaces de controle. A partir do momento que a gente tira a possibilidade da gente se compreender como sujeito, que é o que o capitalismo faz com muita habilidade, ele tira a nossa compreensão de sujeito, então ele tira o nosso poder de decisão, ele tira o nosso poder de se organizar, ele tira o nosso poder de se reconhecer em outras pessoas. Quando é tirada essa autodeterminação da gente, a gente se anula. Então, eu acho que se antes existia um poder expressado de silenciamento, hoje existem subterfúgios, né? E eu penso que a dificuldade de se garantir em todos os territórios, em todos os países, o acesso aos direitos sexuais e aos direitos reprodutivos é porque o patriarcado é onde mais dói no patriarcado é ver a nossa força enquanto sujeitas. Se nos percebemos enquanto sujeitas políticas, nós então decidimos os nossos planos de vida, nós construímos projetos e isso faz com que a gente tenha independência, que a gente tenha articulação. Então, lutar pelos direitos sexuais e reprodutivos vai exatamente na base do patriarcado, que é continuar nos anulando, sabe? Por isso que existe um investimento tão forte de todos os lados, do lado da comunicação, do lado econômico, do lado social, do lado da educação, do lado do lazer. Todos eles se concentram em anular os nossos corpos, em controlar os nossos corpos de forma moral, de forma com base fundamentalista, para que a gente não se perceba como sujeita, para que a gente não se perceba como uma pessoa que tem direitos, sabe? Exato. E eu sempre costumo dizer que se nós somos impedidas de ter o direito sobre o que é nossa casa da carne, nossa casa do espírito, que é nosso corpo, se nós somos impedidas de viver a sexualidade, que é o exercício máximo da nossa apropriação, né, de nós mesmas, nós também perdemos a coragem de enfrentar o que há de maior, né, que é exatamente a estrutura do sistema. Então, o controle da sexualidade, controle do corpo, controle das mulheres, da liberdade das mulheres na sua autodeterminação, é realmente uma forma de enfraquecer, né, essa força interior que nos faz condutoras da nossa história, né? Então, concordo com você de que a resistência primeira é a própria apropriação, né? Você se apropriar, você se autodeterminar e, a partir daí, o encorajamento individual e coletivo para romper com essas estruturas que nada mais fazem do que perpetuar o que há de pior em nossas histórias. A violência, a angústia, a tristeza e, principalmente, as desigualdades que nós carregamos nas costas, né, em todas as fases da nossa vida, principalmente se pensamos, né, as milhões de mulheres, milhares, milhões, centenas de milhares de mulheres que vivem em condição de extrema pobreza, né, sujeita a toda forma de interferência, digamos assim, estrutural na condução da sua vida. Então, bem importante também esse processo. E quando a gente pensa, Heloína, na Argentina, no Chile, em alguns países aí, pensando a América Latina, que já avançaram nessas conquistas, né? Então, a gente fica aí acompanhando, nós acompanhamos a mobilização do ano passado, vivemos, né, com elas todas as alegrias, né, que elas viveram no processo da despenalização do aborto nesses países. Então, aí eu fiquei pensando, né, o que é que elas têm, o que elas tiveram, que nós não temos aqui no Brasil ainda, que não conseguimos chegar a esse patamar de debate com a sociedade.
A pergunta, né, de ouro. Assim, eu até, inclusive, tenho que fazer menção de que eu fui conversar com as minhas companheiras de fazer uma compreensão mais amarradinha sobre isso, porque a gente não pode pensar que qualquer que seja o processo de luta, ele vai ser linear, vai ser começar aqui para a gente é atravessada por nossos momentos conjunturais, pela nossa estrutura social. E no caso das argentinas, por exemplo, elas têm um encontro anual, que é do movimento de mulheres, do movimento feminista, que acontece há 30 anos. São encontros feministas nacionais num país que é enorme, tanto quanto menos que o Brasil, mas que é louvável de você conseguir construir esses encontros com tanta diversidade. Esse processo ele ajudou bastante, sabe, para sedimentar os acordos dentro desse movimento, que tem sua diversidade de leitura dentro do país. E também é importante fazer um olhar para a legislação. Elas têm uma legislação que é menos restritiva, quando a gente está falando, por exemplo, em relação ao medicamento. Se a gente for pensar num aborto medicamentoso, por exemplo, o que termina por facilitar assim a existir grupos que possam discutir e facilitar o acesso aos medicamentos, como se tem, por exemplo, as socorristas na Argentina. E essas próprias socorristas, por exemplo, elas também mantêm um encontro nacional que é só delas. Então, isso dá uma movimentação política que também se passa por um acolhimento que termina por fazer com que o debate ele se espraie, se enraize também na sociedade e que se constitua esses processos de solidariedade com as mulheres. Mas também existe, né, esse posicionamento que a luta feminista conseguiu impor, conseguiu frear assim, uma coisa que poderia ter sido mais protagonista dos partidos. Nesse caso, a luta feminista foi que tomou a frente. E as companheiras, inclusive, até atentou para o fato de que, por exemplo, no governo da Kirchner, foi realizada uma reforma do sistema de concessões de comunicação. Então, os movimentos em seu conjunto também tiveram a chance de disputar esse discurso, esse imaginário social lá na Argentina. E aí, esse processo foi sustentado também por uma coalização de diversas entidades e movimentos que defenderam a radiodifusão democrática. E isso termina por ser um projeto, que é a base, né, que foi defendida pelo governo para formular e organizar a sociedade civil. E aí, assim, tem um adendo também, né, que o governo do Macri terminou por desmontar também essa lei dos meios de comunicação. E aí tem ruídos e dificuldades até hoje lá. E, assim, outras questões que fazem a gente pensar o que é que elas têm, que a gente não tem, obviamente, é o tamanho do território, né? Também são as diferenças sociais, a pobreza, a menos pobreza. Elas têm, por exemplo, a possibilidade de individualmente custear o seu deslocamento dentro do país para participar desse encontro. Também é um país que tem uma cultura e uma organização mais laica, uma população que pende menos para os temores religiosos, sabe, em relação a gente, por exemplo. É uma população bem mais escolarizada, que existe uma circulação melhor sobre a informação, por exemplo, das legislações sobre o uso do medicamento. E aí termina também que a perspectiva de direita, de organização social da direita, ela é menor na população em geral, sabe? E eu acho que pensando nesse lugar, com relação por conta da legislação, existe também um olhar menos criminalizatório socialmente, vamos dizer assim, em cima das pessoas que buscam o seu direito, que têm acesso, que vão buscar um aborto, sabe, seguro. Porque termina que existe menos, assim, obviamente em comparação aqui, não dizendo que não existem, mas existe um menos constrangimento social, uma menor criminalização social do peso moral
que a gente coloca sobre isso, que está completamente ligado com o fundamentalismo religioso daqui, né? E aí você conclui com minha próxima pergunta, né? Já tem bebê aí chorando atrás de mamar. É, o Brasil, hein? Há quantos anos aí? Como é que nós estamos aí nessa frente aí aos direitos sexuais e reprodutivos? Você já andou pincelando algumas coisas aí para a gente ir finalizando. Quais são nossos desafios no Brasil agora? Olha, a gente, enfim, é perceptível para qualquer pessoa do nosso campo político, né, do campo da esquerda, o como a gente está vivendo e está se expressando abertamente um fundamentalismo conservador de ultradireita, seja nos espaços políticos ou seja no nosso dia a dia, né? A gente percebe que existe uma maior permissão das pessoas, por exemplo, para violentar as outras com palavras ou violentar a ferro e fogo, né? O que a gente vive hoje é uma grande ofensiva e uma grande organização desses grupos neoconservadores de direita fundamentalistas que atuam em vários campos. Eles se organizam muito bem no campo de comunicação. E a TV hoje, e o que a gente tem 10 canais, 9 são de grupos religiosos, fazendo pregação 24 horas por dia. Na rádio também. Eles também se organizam dentro do Congresso. A gente pode ver que tem uma grande organização aqui no Brasil que vem pautando temas iguais nos municípios, nos estados e também na União. Com várias PLs, várias propostas de leis que, por exemplo, busquem instituir uma semana contra o aborto, uma semana de compreensão dos riscos do aborto, ou tentando leis que tragam os direitos ao nascituro. Enfim, a gente está nesse contexto de grande enlace de várias frentes conservadoras para barrar esse direito nosso, do direitos reprodutivos e direitos sexuais como um todo. A gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem até PL que está intencionando proibir o acompanhamento por telemedicina. Tem outro que quer instituir um programa estadual sobre os riscos do aborto. Aqui em Recife, a gente conseguiu barrar, com a articulação do movimento feminista, com a articulação da Frente Pernambuco, conseguiu barrar a semana de conscientização sobre o aborto, que queria discutir durante uma semana os riscos que o aborto traz e por isso que não deveria existir. No Ceará também. Então, você vê que em todo o nosso território eles estão se articulando. E se não passa no âmbito municipal, eles tentam no estadual. Se não passa no estadual, eles estão correndo para o federal. A gente está nesse contexto difícil, mas o que não impede, e que, na verdade, só demonstra importante a gente estar sempre articulada e em atuação coletiva para desbancar essas campanhas que são frutos de grande articulação mesmo desse outro campo da direita neoconservadora fundamentalista, violentíssima. Então, mais uma vez eu gostaria de lhe agradecer imensamente, imensamente. Adorei aqui a sua participação. E deixo agora com você aí os seus minutinhos para a sua despedida e para você cuidar aí logo aí do outro lado da sua vida, que depois que a gente tem menino, nunca mais seremos sozinhas. Tam, é verdade. Obrigada a tua atenção com isso também. Isso não é uma coisa comum de acontecer, de se acolher esse lugar da dignidade da criança também, né? Precisa ser respeitada. Eu, mais uma vez, agradeço o convite e eu só fico, assim, querendo colocar para as pessoas que estão vendo o programa um convite, que é buscar os agrupamentos do seu lugar, da sua cidade, conversar com sua amiga que é feminista, conversar com sua amiga que está meio assim, está querendo paquerar algum lugar, para se organizar, porque a gente anda muito melhor quando a gente está junta. E falando do lugar de pessoa que se articula em uma frente, a Frente Nacional pela legalização do aborto e contra a criminalização das mulheres, ela é não só um espaço de reunir
diversidades de grupos, feministas ou ONGs ou setoriais de partido, enfim. É um lugar onde a gente percebe que é uma estratégia, e é uma estratégia real, é uma estratégia segura e é uma estratégia acolhedora de estar em frente, porque quando a gente está, como eu falei, quando a gente está junto, quando a gente está junto, está mais forte. E convido também as pessoas a estarem sempre buscando as informações do que acontece no seu território, do que acontece no seu lugar, para não dissociar também do que está acontecendo no nosso país. A gente não está isolado. Existe um projeto bem articulado para nos enfraquecer e para retirar os nossos direitos, para trazer mais morte, mais silenciamento e apagamento. E quando a gente se organiza coletivamente, a gente tira essas coisas de letra. Então, eu convido a quem quiser conhecer a frente, quem quiser conhecer também os agrupamentos que eu participo, que é a Articulação de Mulheres Brasileiras, o Fórum de Mulheres de Pernambuco. A gente está lá nas redes sociais. Então, é isso. Fico mais uma vez agradecida. E para sempre que precisar, estamos aqui. Bem, agora nós vamos entrar para o nosso próximo quadro, que é a dica de leitura. Pois, afinal, o seu programa da Crítica Feminista também tem aí propostas para lhe apresentar de leituras. Agora, a nossa... Então, hoje nós trouxemos um trecho que eu adoro, que foi o discurso que Engels fez no funeral da Jane Marx, né? Vamos se lembrar. A contribuição deixada por esta mulher de inteligência crítica tão aguda, de tamanha sensibilidade política, uma pessoa com tanta energia e paixão, tanta dedicação aos camaradas na luta. A contribuição dela para o movimento durante quase 40 anos não se tornou de reconhecimento público. Não está inscrita nos anais da imprensa contemporânea. É algo que se experimentou na primeira mão. Então, esse é uma parte lindíssima, né, desse livro aqui, Amor e Capital, né? É o livro de Meire Gabriel. Então, essa obra que é bem interessante, porque é a primeira biografia que foi feita de Marx, né, trazendo a sua história na sua família. Então, relacionando as angústias, as tristezas, as alegrias, os desafios que a família Marx teve, né, durante toda a trajetória intelectual e militante desse pensador que, sem dúvida, mudou a história da humanidade com a sua teoria. Então, indicamos aí Amor e Capital. Você pega, assim, apesar de ser um texto volumoso, você não consegue parar de ler, porque vamos acompanhando o movimento da história, a elaboração teórica de Marx e as questões que rodeavam seu mundo privado. Pois, afinal, o privado também é política. E agora nós vamos para o nosso último quadro do nosso programa, que são datas históricas, fatos históricos que aconteceram agora no dia 2 de novembro, ao longo aí da nossa trajetória. Então, no dia 2 de novembro de 1990, foi criada a nova Constituição de Moçambique, né, representando aí um momento importante para a história. E bem fresquinho aí para todos nós, hoje, 2 de novembro de 2021, a ONU determinou como Dia Internacional pelo fim da impunidade contra os crimes da impunidade dos crimes contra jornalistas. Então, 2 de novembro, a partir de hoje, vai ser o Dia Internacional pelo fim da impunidade dos crimes contra jornalistas. Então, bem importante, principalmente aí na conjuntura que vivemos hoje, em que nós temos um governo e um conjunto de apoiadores que transformaram os jornalistas e o jornalismo investigativo nos seus principais inimigos. Então, a defesa da verdade em tempo de ditadura, como nós vivemos no Brasil,
passou a ser o principal motivo de crimes contra jornalistas. Então, hoje, encerramos nosso programa, agradecemos a participação e a presença de todas as pessoas. Lembre-se, curtam, compartilhem, comentem, façam circular as ideias do Megafone Feminista, o seu programa da crítica feminista, do Megafone Lilás e seu programa da crítica feminista, que durante esse mês estaremos abordando a questão do racismo estrutural em nosso país e a resistência popular. Beijos, até a próxima semana.